Eu quero que você acompanhe, né, o nome dessa palavra, dessa mensagem é usem as armaduras de Deus, tá bom? Então, quero convidar você a ler a Bíblia comigo, tá ok? Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso numa prisão de Roma e foi uma das últimas cartas que ele fez, né? E há algo precioso. Aqui nós temos, assim, no final da vida do apóstolo Paulo, toda experiência, toda inspiração, todo cuidado ao escrever essa carta. É uma das cartas mais espirituais do Novo Testamento, da Bíblia, rica em conhecimento, em sabedoria, em poder de Deus. E nós vamos estar lendo o capítulo 6, né? Capítulo 6, a partir do versículo 10, você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler até o versículo 19, que diz assim: finalmente, esse finalmente ele está trabalhando sobre obediência, né? Sobre uma vida em comunidade, né? Em viver. O pastor Almir pregou aqui, ministrou aqui o capítulo 5, né? Onde fala de ter cuidado, a maneira como nós vivemos, viver com sabedoria, aproveitando, né, os tempos, remindo o tempo que os dias são maus. Nós vamos trabalhar o capítulo 6. E aí vai falar dos deveres conjugais, que o marido deve amar a esposa, como, né, Cristo amou a igreja, que a esposa deve ser submissa, respeitar o marido. E no capítulo 6 vai falando de pais e filhos, né? E como esse momento aqui é interessante, esse capítulo 5, 6. Capítulo 5, a essência fala de casamento, marido e mulher. No capítulo 6 vai falar pais e filhos, e vai falar de patrão e empregado. E agora ele conclui dizendo como nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então o apóstolo fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e as potestades, né? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou no mundo espiritual. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Pensa nos dias maus que nós estamos vivendo. E permanecer inabaláveis. Olha que palavra maravilhosa. Depois de terem feito tudo, algumas versões falam depois de vencerem tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, todos os salvos,
orem também por mim. E nós vamos parar bem aqui, ok? Que o apóstolo Paulo está falando, orem por mim, que era por ele, como ele já se foi, eu pego essa palavra para vocês, orem por mim, gente. Nós precisamos de oração. Orem pelos pastores, orem pelos líderes, ok? Queridos, como nós podemos ser fortalecidos no Senhor e no seu poder? Né? Como nós podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo? É isso que o apóstolo vai nos ensinar. Ele, prisioneiro, ali, na cela, no cativeiro, na prisão em Roma, ele recebeu essa revelação do Senhor. Ele estava sendo fortalecido, ele estava firme contra as ciladas, e essas ciladas são tentações, são provações que vêm do maligno para a nossa vida. O que é interessante nós entendemos que esse momento que nós estamos vivendo, Deus está no controle de tudo isso. Deus está trazendo unidade para a igreja. Deus está aperfeiçoando a sua igreja. E Deus está tratando com o mundo. E o apóstolo, ele fala que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Há uma guerra espiritual que nós estamos passando nesse momento de nos enfraquecer. De enfraquecer a nossa fé. E aqui ele fala para nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Essa veste, ela vai falar, ele vai tratar que é da cabeça aos pés, a planta dos pés. Nós vamos estar vestido, revestido com as armaduras e as armas de Deus para vencermos. Só vamos vencer se estivermos vestido com toda a armadura de Deus. E ele vai falar que armaduras são essas, né? E essas armaduras de Deus, nós vamos ficar firmes contra essas ciladas do diabo. Então, primeiro ele fala que a nossa luta não é contra as pessoas. Ou seja, nós não temos inimigos humanos. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos também homens e mulheres espirituais. Nós nos tornamos agora pessoas do céu. E aqui na terra não tem mais inimigo. Nós não temos mais raças diferenciadas em cor, né? Em etnias. Não, agora é a raça humana. Por isso nós não temos mais inimigo como pessoas. O nosso inimigo é o diabo. Ele é o adversário das nossas almas. Então, se não temos inimigo, nós não temos mais luta contra as pessoas. A nossa luta, ela é espiritual, ela deixou de ser uma luta física, uma luta material, e passou a ser uma luta espiritual, no mundo espiritual. E nós estamos lutando, o que ele fala aqui, contra principados e potestades. O que são principados? Principados são anjos caídos, anjos das trevas. Principados são anjos principais. Esses anjos, eles atuam com enganos, com sofismas, com filosofias das trevas. E eles atuam na nossa mente, para dominar a nossa mente. Paulo vai falar que os principados são dominadores deste mundo de trevas. E eles trabalham essa dominação na mente das pessoas, com engano, com filosofias, né, com teorias, com conhecimentos científicos, estabelecendo uma fé não em Deus, mas na ciência, no homem. E as potestades, o texto vai falar
que são as forças espirituais do mal, são os demônios. Enquanto os principados, eles dominam a mente, os demônios dominam o corpo. E os demônios, eles tentam para que a gente peque. E a partir do pecado, eles têm o direito de tomar posse do corpo das pessoas, de possuir as pessoas. E é disso que o apóstolo está dizendo, que a nossa luta, ela é no mundo espiritual, contra esses principados, contra as filosofias, teorias que vêm para a nossa mente, e contra os demônios que tentam nos levar a pecar. E o que o apóstolo fala para nós vencermos? Ele repete mais uma vez: vistam de toda a armadura de Deus, por 2 vezes. E quando a Bíblia ela repete algo, é que ela está chamando a atenção, está dando importância, ênfase para aquilo, né? E a partir de agora ele vai falar quais são as armaduras. Mas eu quero ler esse versículo 13, porque ele tem algo precioso. Ele fala assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, se opor, ser contra, no dia mau, e permanecerem inabaláveis depois de terem vencido, depois de terem feito tudo. Querido, tem uma palavra que nos garante que nós podemos permanecer inabaláveis. Os nossos pensamentos, a nossa mente inabalável, os nossos sentimentos, as nossas emoções inabaláveis, sem medo, sem ansiedade, sem mentira, sem engano. E aqui nós vemos quais são essas armaduras de Deus. São 7 armaduras. E na Bíblia o número 7 fala daquilo que é completo, da plenitude. É por isso que ele fala toda a armadura de Deus. E eu creio, queridos, que aqui estão toda a armadura de Deus. Que nós precisamos nos revestir, nos vestir da cabeça à planta dos pés. Apesar dessas armaduras, elas estarem no nosso corpo, o apóstolo não começa com elas. Essas armaduras, elas são espirituais, porque a nossa luta é espiritual. E ela não é apenas, eu não tomo posse apenas dela, declarando que tomo posse. Começa com uma declaração de tomar posse, começa com uma oração me revestindo dela, mas eu preciso pôr em prática as armaduras que estão estabelecidas aqui, que nós vamos passar. Fala. As armaduras que o apóstolo chama de toda a armadura de Deus que nos leva à vitória é a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Aqui tem armas de defesa ou armaduras de defesa e armaduras de ataque. Nessas armaduras aqui nós vamos ver. O apóstolo começa dizendo que nós precisamos nos cingir com a verdade. E ele fala isso, o cinto da verdade. O cinto da verdade, o cinto daquela época, é um cinto de um soldado. Aqui tem uma armadura de um soldado. Não era para prender a calça, até porque eles não tinham calça como a gente tem hoje. Não era para prender as vestes. Esse cinto aqui é um cinturão que protegia o ventre. O ventre está a fonte da vida. E a verdade, ela protege a vida. Ela protege a fonte da vida. Assim, ficam firmes no conhecimento da verdade. E nós queremos, queridos, falar para você, diante de uma geração, de uma época de fake news, de mentiras, de engano, diante de controvérsias, de falta de unidade nas autoridades,
na ciência. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra coisa, né? Diante de redes sociais, queridos, fique com a palavra de Deus. Eu quero te dar um conceito do que é a verdade. A verdade é uma pessoa, que é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. E a verdade é tudo o que permanece. Tudo que permanece é verdadeiro. E Jesus falou, vai passar os céus e a terra, ou seja, tudo vai passar. Mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, ela é a verdade. E Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui, nós precisamos nos firmar. Esse cinto é para nos firmar na verdade. A verdade liberta. A verdade nos leva à vitória. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios, lá no final do último capítulo, diz assim: nada pode contra a verdade a não ser em favor da verdade. A verdade é luz. Deus é luz. E a luz dissipa as trevas. Os dominadores desse mundo de trevas, eles dominam com o engano, com mentira. E no engano, a diferença do engano para a mentira é que no engano tem verdade, querido. É uma meia verdade, tem verdade lá. Por isso é mais difícil se libertar do engano. Porque a mentira, ela é 100% mentira. É desmascarada imediatamente. Mas o engano às vezes demora para ser revelado, né, os seus propósitos. Por isso, se firma na verdade. E eu quero dar duas verdades da palavra de Deus para a tua vida, para esse momento. Uma fica no Salmo 91 que nós temos declarado. Lá, queridos, no versículo 10 do Salmo 91 diz assim: nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará na tua casa. Essa é uma verdade que você tem que se firmar nela. Se firma nessa verdade, que nenhum mal te atingirá, que praga nenhuma, que peste nenhuma, que esse coronavírus não chegará na tua casa. Essa é a verdade da palavra de Deus que você tem que se firmar. Amém, queridos? A segunda é que ainda que aconteça isso, e ontem o pastor Aldeir falou, né, que não foi falta de fé quando Sadraque, Mesaque e Abednego disse: se o nosso Deus não nos quiser nos livrar, ainda que nós sejamos lançados na fornalha de fogo, nós não nos prostraremos a essa mentira, a essa imagem. Porque tudo que o engano do diabo é uma imagem que é colocada para nos prostrarmos nela. Uma imagem do engano que tenta fazer com que a gente se prostre a ela. E aqui eu quero te dar uma palavra, que ainda que a doença, a enfermidade, ela chegue na tua vida, tá certo? Fique com o Salmo 103, o versículo 3 que diz: é Deus que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Amém, queridos? Você vai ficar com essa verdade para você, que praga nenhuma chegará na tua casa, e que ainda que chegar, é Deus que te cura. Amém? Essa é a verdade que você tem que se firmar. E isso faz com que você vai resistir e vai vencer. Nós vencemos o inimigo das nossas almas pela verdade. Quando Satanás tentou Jesus, quando o diabo tentou Jesus, querido, ele tentou para que gerasse dúvida na identidade de Jesus e levasse Jesus a pecar.
Mas Jesus venceu ele citando a palavra. Foi com a palavra que Jesus venceu. A segunda armadura de Deus que o apóstolo ele fala é a justiça. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, né? A paz será a próxima arma. Mas vamos falar da justiça. Se a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, então a justiça que o apóstolo está falando não é a justiça da lei, não é a justiça própria, não é a justiça contra os outros. A justiça que ele está falando é a justiça da cruz, é a justiça do perdão. Se você perdoa quem te ofende, quem te deve, acabou a inimizade, acabou a dívida, não há o que cobrar. É a justiça, queridos, da misericórdia, da compaixão, é a justiça do amor, é a justiça de quem perdoa e suporta a injustiça, é a justiça de quem perdoa e suporta o prejuízo, porque se a nossa luta não é contra as pessoas, significa que Deus ele quer que a gente esteja reconciliado com as pessoas. Por isso, queridos, esse é um tempo onde dentro de casa as relações estão muito tensas. Não guarde mágoa do seu marido, não guarde mágoa da sua esposa, não guarde ofensa, perdoe. Não guarde mágoa do seu filho, da sua filha, perdoe, para que a justiça da graça de Deus ela seja liberada sobre a tua vida e o diabo não encontre lugar na nossa vida, porque a ira dá lugar para o diabo, a maldição dá lugar para o diabo, falar mal dá lugar para o diabo, e a justiça, a palavra maligno vem de falar mal, e a justiça é quando você perdoa e fala bem. Então esse é um tempo para se vestir do perdão, que é a justiça de Deus. Amém, queridos? A terceira armadura que ele fala é a paz. É a paz. E olha que o apóstolo fala calçados com a prontidão do evangelho da paz, né? Ele fala aqui a paz como uma sandália, calçados os pés. Falei que essas armaduras vai da cabeça à planta dos pés. E por que ele está falando sandália da paz? A Bíblia diz que quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. E aqui está falando evangelho da paz. Sabe qual é o evangelho? Que evangelho? Evangelho é boa notícia. Querido, como nós estamos vivendo um tempo de mais notícias. Você liga a televisão, é só mal notícia. O evangelho é boa notícia. Por isso, desliga a televisão, querido. E começa se for ligar, liga no canal, acho que aqui parece que é o Deus. Tem um canal aí que é só música evangélica, só música maravilhosa, né? Que você pode ficar adorando a Deus, mas você tem aí a palavra de Deus para você ouvir, baixa o aplicativo, na Bíblia que tem em áudio, tem adoração para você estar adorando e se alimentando da palavra de Deus, tirando as más notícias, porque a má notícia, ela vai trazer para ti tudo que o diabo quer: medo, ansiedade, angústia, depressão. A armadura da paz, querido, ela vem, é a essência do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da paz. Nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Acabou a inimizade entre Deus e o homem. Toda a ira de Deus, ela foi descarregada em Jesus lá na cruz. Deus não está mais irado com a humanidade.
Deus não está. Quando se fala a ira de Deus, no momento que nós estamos vivendo, é contra as injustiças da humanidade, mas não por conta de condenação, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já resolveu esse problema que existia da separação entre Deus e o homem. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu me visto da paz, a paz tem que ser uma veste, uma sandália. Por que o apóstolo coloca a paz como uma sandália? Porque os nossos pés, eles nos levam, nos fazem andar, eles nos levam até as pessoas. E nós somos embaixadores da paz. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, verso 18, assim: se depender de vós, né, façam tudo o possível, tudo que depender de vocês, para viver em paz com os outros. Porque se eu não tiver, querido, no meu coração, não olhar o outro como o meu irmão, como a minha irmã, como o meu próximo, como meu amigo, se eu olhar o outro com os defeitos dele, com o pecado dele, eu não vou ter paz com ele, eu não vou me relacionar com ele. E como é que eu vou levar o Evangelho, que é o Evangelho da paz? Jesus, ele falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo ela é falsa, é uma falsa paz, né? Essa é a mensagem que vai vir depois desse coronavírus. O mundo vai falar em paz, todo mundo vai estar falando em paz, e esse é um sinal da volta de Cristo. Quando todo mundo estiver falando em paz, Jesus diz: preste atenção, é chegada a hora, porque a paz do mundo é uma falsa paz, né? E a paz que Jesus nos dá, eu vou te dizer o que é paz. A paz de Cristo é no momento que eu permaneço tranquilo. E nós estamos vivendo no meio de uma guerra, onde tem mortes. Mas aqueles que estão vestidos com a armadura da paz de Cristo, estão tranquilos. Não tem medo. E se calce com a paz. Leve a paz por onde você for. Seja um embaixador da paz. Se tem mágoa com alguém, querido, vai para a justiça da fé, do perdão, lá da cruz. Amém? E a quarta armadura de Deus é a fé. E há algo precioso aqui que o apóstolo ele nos fala. Usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé aqui é para apagar as setas incendiadas. O diabo tem lançado setas que se propagam ao meio-dia. Lá no Salmo 91 diz: as setas que se propagam ao meio-dia. Setas, dados inflamados na mente das pessoas, dados inflamados no coração, nos sentimentos, nas emoções das pessoas. E quais são essas setas? Aqui fala todas, mas nós vamos colocar 3, porque está falando de fé. De fé. A primeira é ansiedade. Como é uma seta que tem sido colocado no coração das pessoas, a ansiedade. E tu sabe qual é o fruto da ansiedade? A ansiedade ela é produzida pela impaciência. E a impaciência é gerada por uma alma cansada. E as pessoas estão cansadas de esperar. Estão cansadas de ficar em casa, estão ficando impacientes e estão ficando ansiosas.
São setas inflamadas do maligno. A fé na palavra de Deus, querido, e a paz de Cristo vai te trazer tranquilidade. Outra seta, outro dado inflamado, incendiado do maligno, é a dúvida, é a incerteza. Queridos, a televisão tem contribuído sobre dúvida, sobre o futuro, sobre a economia. Não acredite nisso. Nós não servimos um Deus desse mundo, Deus desse século. Deus tirou o povo do Egito, do mundo, do sistema econômico, do sistema político, de escravidão, do sistema que cheio ali de alimento por causa do rio Nilo, e levou o povo para o deserto, um lugar que não tinha água, um lugar que não tinha árvore. E Deus protegia do calor do dia com a sua nuvem, a nuvem da sua presença, trazia refrigério. Protegia do frio da noite com o seu fogo, com o seu calor, com a coluna de fogo. Protegia o seu povo. Deus protege o seu povo, querido. E Deus está protegendo você. E Deus, ali, o povo, na necessidade dele, Deus fez sair água da rocha para matar a sede. De onde não tinha água, onde já viu rocha da água. Deus falou: Moisés, toca na rocha. E quando ele tocou na rocha, saiu água. O povo estava com fome. Deus fez descer um maná do céu, que até hoje a ciência procura entender e saber o que maná é esse, para alimentar o povo. Tem um maná da palavra de Deus, querido, para nos alimentar. E aqueles que estão nesse tempo aproveitando para se alimentar desse maná, Deus está dando uma comida escondida, revelações para muitos que estão se alimentando. Por isso, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra forma de gerar fé. É a fé pela palavra. Se você não meditar na palavra, você não vai gerar fé. E eu quero te falar que a armadura é essa de fé. E eu quero ler com você aqui, queridos, para você saber, é aquela fé sobrenatural, é aquela fé que vai tornar você inabalável. Creia na palavra de Deus, não creia nos homens. Uns confiam em cavalos, outros em carro. Está falando de força, de poder, de segurança, mas nós confiamos no Senhor. É nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa esperança. Então, fica embraçado, embraça, empunha. A fé aqui como um escudo é uma arma de defesa desses ataques de dúvida, desses defesas de ataque de ansiedade. E outra seta aqui que a fé vai te proteger é a incredulidade. Queridos, Deus, eu creio que Deus colocou as pessoas em casa, permitiu esse vírus para quebrar a incredulidade daqueles que estavam afastados do Senhor. Nós temos recebido informações que muitas pessoas, elas estão se voltando para o Senhor. Glória a Deus por isso. E aquelas pessoas que saíram, olha que coisa interessante, que algo maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela não tem mais congregado, né, pessoalmente, fisicamente, e há um mandamento da palavra que a gente tem que se congregar, porque
O amor tem temperatura, o amor tem calor, e o que nos faz unir é o amor do calor da presença. E tanto que nós estamos sentindo falta dos abraços. Lá no Ministério de Esperança a gente gosta de abraçar os irmãos, né? E essa coisa de estar abraçando assim, só virtual, não, a gente não se contenta, a gente não se satisfaz. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu te encontrar é te dar um abraço, meu irmão. Pode ter certeza disso. Quero dar um abraço em vocês, amados. Então, Deus está gerando fé e tirando a incredulidade. E esses sinais que veio agora e os que virão, vão ser para remover a incredulidade daqueles que se feriram por alguma. Mas olha o que é interessante que eu estava falando. A igreja ela se reunia nos templos, nos lugares físicos ou em casas, né? Fisicamente. E muita gente, mas tem muita gente que estava sendo crente de internet, sendo alimentado pelo culto da televisão, sendo alimentado pelo culto da live, do YouTube, da rede social. E agora Deus colocou todo mundo na rede social. Nós estamos nos juntando a esses irmãos que estavam fora da congregação. Olha como Deus faz para que depois que passar essa peste, que vai passar logo logo, nós vamos abraçá-los e recebê-los na congregação dos justos, na congregação dos salvos, na congregação dos eleitos do Senhor, eu e você, queridos. Por isso, que a tua fé seja fortalecida no Senhor pela palavra de Deus. Se firme nela. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque o mundo é o mundo do engano. E a fé, ela é na palavra da verdade, é na palavra de Deus. Amém, amados? É ela que vence a dúvida, a ansiedade, é ela que vence a incredulidade. E a quinta armadura é a salvação. E aqui fala o capacete da salvação, para usar o capacete da salvação. O que é isso? O capacete é colocado na cabeça. Na cabeça está a mente, os pensamentos. Eu quero te dar e levar você a ter convicção de uma coisa. Se você entregou tua vida para Jesus, se Jesus é teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, você é salvo. Preste atenção nisso. Esse é um capacete que você tem que colocar na sua cabeça. Protege a tua mente, os teus pensamentos. Nesse medo, nesse tempo de morte. Se você é salvo ou se você não é salvo, se você vai para o céu ou se não vai para o céu, se Jesus voltar ou se você morrer, para onde você vai? Querido, se você entregou tua vida para Jesus, se você obedece a Ele, se você crê nele como Senhor e Salvador e nem mais ninguém, você é salvo. Use essa armadura, não deixe o inimigo colocar dúvida na tua mente, não deixe ele te trazer medo, você é salvo. Aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Já não há mais condenação para quem estão em Cristo. Porque o Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 1. Então, queridos, a certeza da salvação é uma arma poderosa contra o diabo nesse tempo que nós estamos vivendo. Tem muita gente que está se voltando para Deus porque não estava afastado, realmente não tinha medo, não tinha salvação, estava com medo. Glória a Deus. Todos aqueles que estão se reconciliando de imediato, é restaurada a sua comunhão com Deus, é restaurada a sua salvação. Porque o pecado separa de Deus. E uma pessoa separada de Deus, ela corre um sério risco de ser condenada. Amém? Essa é outra armadura de Deus para a gente vencer o maligno. A sexta armadura de Deus, e aqui é uma armadura de ataque, é a palavra de Deus. Olha
o que o apóstolo lhe fala. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem. É para ser usada. E eu quero ler com você como é que se usa essa palavra. Se usa essa palavra profetizando. Profetizar é declarar a palavra de Deus com fé. Isso é profetizar. Não tem nada a ver com ser profeta. Todos podem profetizar, embora nem todo mundo seja profeta. Profetizar é falar a palavra de Deus com fé. Certo? Eu quero ler um texto para você, para ficar bem claro essa armadura que Jesus nos ensinou. Marcos capítulo 11. Olha o que Jesus ele está ensinando, e ele está nos ensinando sobre fé, o que ele diz aqui, 11, versículo 24. Jesus fala assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. A nossa fé é em Deus. Não é na ciência, não é nos governos, não é na medicina. Nossa fé é em Deus. Tenham fé em Deus. Agora vem aqui profetizar. Jesus disse assim: eu asseguro, se alguém disser, não é orar não, depois ele vai falar de orar. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se, e não duvidar, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, nesse momento, eu quero entrar em concordância, entrar numa lei espiritual da fé, que é estar em concordância com você, e nós vamos profetizar. Esse coronavírus é um monte, e nós vamos agora ordenar, na autoridade do nome de Jesus, que ele se levante e se lance ao mar. Amém? Então vamos concordar comigo. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a esse coronavírus que está em toda a terra, que esse monte se levante e se lancem ao mar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você crê no que você disse, como eu creio, esse coronavírus vai desaparecer no mar. Ele vai sair da terra, ele vai para o mar, em nome de Jesus. Isso é usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, é profetizar. Você quer ver como você vai usar a espada do Espírito? Tem muita gente preocupada com desemprego. Tem muita gente que está preocupada com a economia, com o seu trabalho, com o seu negócio. Deixa eu te dizer uma palavra que você vai liberar. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa palavra para você declarar. Declare na tua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos são filhos de honra. Meus filhos são a herança do Senhor. O meu marido é um homem cheio de amor. A minha esposa é uma mulher cheia de amor. Declare isso. É uma mulher sábia. É uma bênção de Deus. Tenha a visão de Deus. Tenha a visão de Deus que está na palavra. Tome versículo da palavra e declare com fé na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Isso é a espada do Espírito, é uma arma de ataque. Porque todas as coisas, elas são criadas pela palavra de Deus. Tudo que foi criado pela palavra de Deus. Nós temos que lançar a palavra de Deus contra a palavra do homem. O homem está dizendo que vai dar uma crise. Pode dar em qualquer lugar. No Brasil não dará. No Maranhão não dará. Tá certo? Porque nós temos autoridade. A nossa autoridade, ela é territorial. Nós somos brasileiros, nós podemos declarar isso. Eu não posso declarar isso nos Estados Unidos. Eu posso orar no Japão, na China. Mas no Brasil, nós temos autoridade porque nós temos legitimidade, nós somos brasileiros. No Maranhão nós temos autoridade porque nós somos maranhenses. Em São Luís nós temos autoridade porque nós somos aqui. E quero declarar que no Brasil, no Maranhão, em São Luís,
Não haverá crise econômica, pelo contrário, haverá uma oportunidade de emprego, geração de empregos e negócios, porque Deus está renovando a mente, mudando a mente, e haverá um tempo de prosperidade. Aqui no Maranhão é um lugar onde a chuva ela é abundante, e Deus vai prosperar a terra e fazer produzir a 100 por 1. Amém, queridos? Nós vamos estar exercitando a palavra do Espírito assim. Pegue ela e coloca na tua mão. Sabe por quê? Porque a palavra está no teu coração e na tua boca. Aquilo que você confessar em fé da palavra de Deus, se não duvidar, assim será feito o que você diz. Amém? Por último, a última armadura de Deus. O apóstolo diz que é a oração, orando no Espírito. E eu vou te falar o que Deus me mostrou, o que é orar no Espírito. Orar no Espírito é o que está aqui nesse versículo seguinte, que Jesus falou sobre oração. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele diz: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração. Lá ele falou sobre profetizar, sobre tudo que vocês disser, crendo. Aqui ele está falando, portanto, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim se sucederá. Entendeu? Quando você orar, creia que você já recebeu. Isso é que é orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Orar no Espírito, querido, é orar também em pensamento. Mas o sentido, a revelação, a essência desse texto fala do que você pedir a Deus, você crê que já recebeu. Isso é orar no Espírito. Use essa arma, querido. Use essa armadura. E ele fala, orem também por todos os santos, pelos salvos. Pelos salvos, orem. Orem pelos seus irmãos. Orem pela igreja no Brasil, no mundo inteiro. A igreja está em lugares perseguidos, a igreja está em lugares como na China, na Coreia do Norte, ou a igreja está nesse momento em casa. Ora para que seja um momento de transformação, de aperfeiçoamento, de cura, de libertação, de reconciliação, de conversão de corações, de marido e mulher, de pais e filhos. Ore por isso. Ore para que a fé, que a salvação, a convicção esteja. E por último, o apóstolo diz, ore por mim, e eu peço, orem por mim, queridos. Ore pela minha casa, pela minha família. Amém?